Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor com vocês nesta manhã de quarta-feira. Mais uma palavra poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vai, mas não volta vazia. Ela é eficaz. É uma palavra muito poderosa. Glória a Deus, aleluia. Palavra conhecida, palavra bem conhecida. Quero falar para você que se encontra aí em sua casa, você que se encontra em seu trabalho. Quero falar para você que Jesus, Ele te ama, Ele cuida e está cuidando dos seus. Aqui uma palavra bem conhecida em Romanos, capítulo 8. Você que está com sua Bíblia em sua casa, aí onde você se encontra, eu convido você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 8 e o versículo 1 ao 14. Amém? Vamos ler, vamos compartilhar da palavra do Senhor nesta manhã. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra que nos fortalece, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que salva, ela transforma. Não é verdade? Se você crê de verdade, se você acredita nesse seu Salvador, Jesus Cristo, Ele tem o melhor para a tua vida. Você que pediu algo ao Senhor nesta manhã, Ele vai te dar. Ele te ouviu. Mas o tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo não é nosso, o tempo é dele. Vai chegar o que você pediu, aquele clamor que você abriu sua boca nesta manhã, as orações que você fez nesta manhã, ele ouviu. Glória a Deus, aleluia. Isso é para quem crê. Aqui Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 14 diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do pecado, do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, pois estamos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Glória a Deus, aleluia. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana
não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo não permanece a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados irmãos, meus queridos, eu quero falar para você nesta manhã, você que se encontra em sua casa, em seu trabalho, onde você estiver. A palavra de Deus vai ao profundo da tua alma, do teu coração. Aqui nós falamos, aqui nós compartilhamos, estamos compartilhando do trecho, do texto bem conhecido, do livro de Romanos, do capítulo 8, versículo 1 ao 14. Nós lemos essa palavra, uma palavra muito poderosa da parte do Senhor. A Bíblia diz aqui que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, meus amados irmãos, mas anda segundo o Espírito. Nós temos que andar segundo o Espírito. Nós temos que andar com convicção que somos filhos de Deus. Nenhuma condenação há, meus amados irmãos, aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para ele. Porque a lei do Espírito, meus amados irmãos, de vida em Cristo Jesus, livrará você da lei do pecado e da morte. Aqui Paulo acabou, meus amados irmãos, de mostrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, é miséria e escravidão do pecado. Você quer viver na miséria? Você quer viver na escravidão do pecado? Você quer viver sem a graça do Senhor Jesus Cristo? A Bíblia mostra aqui, em Romanos capítulo 8, que Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e nome do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo. Nos vem pela união com Cristo. O Espírito Santo, meus amados irmãos, que em nós habita, nós recebemos direção e somos dirigidos e somos libertos do poder do pecado. Você é liberto do poder do pecado. E nós temos que prosseguir a glorificação. Nós temos que prosseguir. Final é Cristo Jesus. Nós temos sim essa vida cristã que nós devemos viver. O Espírito, quando entra na vida do ser humano, ele liberta de tudo que é pecado.
O Espírito, quando entra na vida do ser humano, quando entra na tua vida, ela liberta você de todo o seu pecado e toda a sua culpa. Os que estão em Cristo, ou que não estão, devem ser obedientes ao Espírito Santo de Deus. Ou você que é ou que não é cristão, você ainda assim você deve sim ser obediente ao Espírito Santo de Deus. Deus quer, o Senhor quer que nós sejamos obedientes. Deus, Ele quer nos capacitar a vencer o pecado. O pecado nos leva à morte eterna, nos leva à condenação eterna. O Espírito Santo de Deus opera dentro do homem. Ele capacita e vive em nós. Nós temos que andar em retidão, que é considerado ao cumprimento da lei moral de Deus. Glória a Deus, aleluias. Nós temos sim que andar completamente com Deus. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ali deixou bem claro. Ele deixou bem claro ali para você, para mim, para todos, das duas pessoas, as que vivem segundo o Espírito e as que vivem segundo a carne. A Bíblia diz que a carne é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana. Eu quero falar para você nesta manhã que ainda ter prazer da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição, ser egoísta, de crises de raiva, ser viciado em drogas. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que você vai chegar até isto? E quem se diz crente em Cristo e participam dessas coisas impuras, esse será excluído. Esse será excluído do reino de Deus. Isto é, não terá salvação. Ele não terá salvação. Presta bem atenção nessa palavra. É uma palavra poderosa da parte do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nesta manhã para falar para você, para deixar essa palavra bem clara para você. A Bíblia vai dizer aqui que viver segundo o Espírito é buscar orientação e a capacitação do Espírito. Glória a Deus, aleluia. E se concentrar nossa atenção nas coisas de Deus e estar sempre consciente de que estamos na presença do Senhor. E nele, meus amados irmãos, nós temos que confiarmos. Nós temos que confiar nele, acreditar nele. E a vontade de Deus será feita em nossas vidas. É impossível obedecer. É impossível obedecer à carne e ao Espírito Santo ao mesmo tempo. É impossível você obedecer à carne e ao mesmo tempo ao Espírito Santo. Em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vai dizer aqui que porque a carne compete contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes só opõem-se um ao outro para que não façamos o que nós quereis. O que quereis.
Ainda aqui em Gálatas, ainda capítulo 5, 18, diz ainda que: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei do pecado, nem da morte. E aí, meus amados irmãos, é impossível sim. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Meu querido, eu quero falar para você nessa manhã que Deus abençoe você, a sua família, que Deus venha te dar sabedoria da parte dele, que você procure obedecer às leis do Senhor, obedecer ao Senhor. Eu era um daqueles que vivia naquele mundo do pecado. Eu era um daqueles que não era obediente nem a minha mãe nem meu pai, e nem obedecia a ninguém. Eu era um daquele que era muito ignorante. Eu não queria saber de nada. Eu não queria saber de A, não saber de B. Eu queria saber, parece ali, que para mim eu era dono do mundo.